Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 24 de janeiro, um dia histórico, porque o Tribunal Regional Federal, lá no Rio Grande do Sul, acaba de confirmar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 2 dos 3 desembargadores já votaram pela condenação. Aqui no Estúdio Veja, eu vou conversar com o colunista Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Prazer. E temos também a Lilian Vitfiri via Skype. Tudo bem, Lilian? Por onde você anda? Estou no Rio de Janeiro. Via Skype. Oi, gente, via Skype. Muito bem. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Lilian. Tudo bem. Vamos lá, Augusto. Eu vou começar por você. Como era esperado, o relator, o João Pedro Gebrum, né? Ele teve... O voto dele foi um voto duro, um voto que manteve a sentença do juiz Sérgio Moro, mas ele aumentou a pena de 9 anos para 12 anos e 1 mês de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Importante a gente dizer que não será preso neste momento, porque os recursos ainda serão apresentados pela sua defesa. Na segunda instância, preciso se esgotar na segunda instância. Justamente. Na sequência, o Leandro Paulsen, que é o revisor, o segundo desembargador, também manteve a sentença do juiz Sérgio Moro com o mesmo tempo de condenação. E agora, o terceiro desembargador, Victor Laus, é quem vota. Ele é o último dos 3 desembargadores lá no tribunal em Porto Alegre. O voto dele é importante também, desse terceiro desembargador, ainda que o resultado já esteja consumado, já se tem maioria, e nós vamos explicar isso na sequência, a questão dos embargos. O que você achou do voto do relator? Vamos começar por ele. Bom, há pouco tempo, quando foi absolvido pela mesma turma do Tribunal Regional Federal, o Vacari, a Gleisi Hoffmann comemorou a absolvição do ex-tesoureiro do PT, dizendo que a Justiça Federal, o tribunal tinha demonstrado que ele pode sim corrigir os erros, os possíveis erros da primeira instância, né, do Sérgio Moro. Ela esqueceu que na mesma decisão, na mesma sessão, o José Dirceu teve a pena ampliada em 10 anos. Hoje o desembargador Gebrum mostrou para a Gleisi que, de fato, ele corrige as sentenças do Sérgio Moro, só corrigiu aumentando a pena. Né? Condenou a 12 anos e 1 mês, em vez de avalizar a condenação do Sérgio Moro, a pena imposta pelo Sérgio Moro, que é de 9 anos e meio. Isso. Você disse que o segundo desembargador votou pela manutenção dos 9 anos e meio. O segundo desembargador tem o papel de revisor. Isso. Né? Então, o revisor concordou com o relator. Também subiu para 12 anos ou não? Sim. Também? Então, pois é. A Gleisi acertou uma. Só que errou, né, barbaramente, porque a expectativa do PT era pelo menos que se mantivesse essa pena, e também confiou na absolvição. Chegaram a sonhar com isso. Por quê? Porque a defesa do Lula, que eu acho que é uma das piores defesas que eu já vi em ação, que foi feita pelo Cristiano Zanin, ele insistiu em questões técnicas, dizendo que o Moro, por exemplo, não podia julgar o Lula, porque o Moro tem que julgar quem está envolvido com a maracutaias da Petrobras. E o próprio Moro teria dito que o dinheiro não veio da Petrobras. Não é bem assim. Agora, como é que se vai saber de onde vem um dinheiro roubado? A empresa do Léo Pinheiro, a OAS, ela não fica marcando, isso aqui veio da Petrobras na cédula, isso aqui vai para o Lula. Isso é ridículo, porque sabidamente a empresa ganhou muito dinheiro com negociatas na Petrobras, apadrinhadas pelo Lula. Agora, como a gente não ouvia faz tempo os argumentos que estão contidos na sentença, eu, por exemplo, pessoalmente tinha esquecido
que as provas de culpa são muitas, são robustas e detonaram a defesa feita pelo Zanin. Detonaram. Os 2 primeiros desembargadores a votar, eles deixaram claro que o Lula, pelo conjunto das provas reunidas, é culpadíssimo. É culpadíssimo e o apartamento é dele sim, está em nome da OAS, porque é assim que se faz a lavagem de dinheiro. Muito bem, Augusto. Então, vamos lá, deixa eu situar aqui quem está chegando agora. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Nesse momento, vota o 3º desembargador, Vitor Laus. Nós também preparamos algumas frases, alguns trechos dos votos dos 3 desembargadores que nós vamos exibir na sequência, porque agora eu vou conversar com a Lilian Vitfib. Lilian, que duro o voto do relator, não? Silvio, eu estava tentando interromper, acho que meu áudio estava cortado. Está chegando breaking news aqui para mim, até de jornal inglês, que é o Guardian, dizendo que o 3º, o Laus, também já manteve o voto do relator, já está 3-0, já acabou. Pronto. Exatamente, exatamente. Enquanto você falava, eu fui conferir aqui, exatamente, Lilian. Portanto, a gente já tem aí a indicação do voto do 3º desembargador, 3-0. Bom, então continua daí, Lilian, porque o 3-0, esse placar, ele é importante. Porque, a partir dele, não cabe mais o que a defesa do ex-presidente Lula tentaria, que são os chamados embargos infringentes, que podem mudar de alguma forma, podem rever a sentença. Agora cabem só aqueles chamados embargos declaratórios. É só para tirar dúvida de algum trecho. É só para empurrar o prazo, prorrogar o processo. Justamente, mas, de qualquer forma, está mantida a decisão do juiz Sérgio Moro. Vai daí, Lilian. Então, assim, agora as dúvidas jurídicas que pairam sobre o Brasil mudaram, são outras, mas eu acho que o que mudou muito, que foi muito importante, é o destino político do Lula. É impressionante, isso em cadeia nacional de rádio e televisão, o Brasil inteiro está prestando maior atenção hoje nos votos desses desembargadores. Eu estava lembrando agora há pouco, viu, Augusto, viu, Silvio? Lembra que foi o Rio Grande do Sul o primeiro estado onde o PT começou a conquistar vitórias importantes nas urnas? O Rio Grande do Sul Exatamente. Era um estado super petista. Eu acho que foi o primeiro a ter prefeito ou governador eleito pelo PT e tudo. Impressionante esses 3 desembargadores gaúchos. Eu estou muito impressionada com eles. A outra coisa que eu estava observando agora há pouco é assim, caramba, a gente já tinha visto isso em alguns outros casos. Mas depois desse aumento de pena, será que os próximos réus condenados pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro em Curitiba vão ter coragem de recorrer a Porto Alegre? É impressionante, é impressionante. Agora, sim, a gente mergulha ainda num mar aí de dúvidas políticas, abundam as interpretações dos juristas e dos advogados e magistrados sobre os próximos passos, mas é muito grave. Como disse o Augusto, concordo com você, a gente tinha esquecido. Eles são fortes, os relatores, os desembargadores foram muito rigorosos na defesa da democracia, é impressionante. E outra coisa que eu tinha observado, se eu puder me estender só mais um pouquinho, claro, assim, claro. Como de agora a gente percebe também, diante desse voto de recurso do Lula, como os desembargadores passam a ter um papel dominante no futuro do Brasil. Outro dia, em novembro, foram os desembargadores do Rio de Janeiro que ficaram bravíssimos com a Assembleia Legislativa, mandaram prender de novo 3 deputados, inclusive o presidente da Assembleia. Falaram que parecia um faroeste, resgate de faroeste, que era um escândalo, etc. 3 desembargadores justo no Rio de Janeiro, que está tomado por aquelas organizações criminosas. Agora, Rio Grande do Sul. Domingo, Silvio, a gente comentou, segunda-feira, que teve um desembargador lá com o Temer, de quarto e cozinha ali, com amicíssima, aparentemente, um ex-assessor do Temer, foi lá para tentar palpitar, dar conselhos sobre a posse da Cristiane Brasil, que não sai nunca, e do qual, desembargadores do qual, também vão depender recursos de colarinho branco, de criminosos, condenados ou não de colarinho branco, porque se não for condenado, o Ministério Público também recorre, no Distrito Federal, onde abundam processos de Zelotes, Lava Jato, e onde só o Lula já é réu em outros 2 processos. Então, a gente vai começar a prestar mais atenção em Gebran,
em Leandro, em Fajoles, não lembro mais o nome do amigo do Temer. Esse amigo do Temer, aliás, viu, Augusto? É esse mesmo, o sobrenome é esse mesmo. Apareceu no noticiário policial, eu fui dar uma olhada, por causa da campanha da Dilma. A Dilma pagou na campanha assessores diretos do Temer e esse desembargador estava no meio das denúncias na época, em 2014. Dica, falei demais, pronto. Nada, falou muito bem. Imagina, você nunca fala demais, Lilian. Não, é que eu me entendo, porque é uma coisa, a gente sabia que esse julgamento ia ser importante, eu não tinha previsto que ia ser tão forte, tão importante, tão demarcatório na política brasileira. É uma demarcação, eu acho. Agora, Augusto, continuar a nossa conversa pegando um gancho que a Lilian acabou de deixar aqui pra gente. Tem outros processos contra o ex-presidente Lula. Esse é o caso do Triplex no Guarujá, pago pela OAS, naquela história que começa lá no Bancop, lá de trás, tem sindicato por trás, tem vacário, tem um monte de coisa, mas é o caso, e nós já chegamos a comentar isso aqui em programas no ano passado mesmo, que era considerado até o mais difícil, o mais complicado. Alguns juristas chegavam a dizer que era o caso mais frágil de todos eles. Vem aí Atibaia, vem aí desdobramentos do Petrolão. E para finalizar, e aí deixo o gancho com vocês dois. Lula, concorre ou não? Lilian, você quer falar antes? Eu só queria fazer uma observação sobre os próximos casos, inclusive, porque esse desembargador Leandro, que parece um menino, inclusive, na televisão, impressionante, praticamente avisou que vem aí novas condenações ao Lula por organização criminosa, que eles estavam falando só do triplex, que não tinha nada a ver com, assim, participação consciente de crime. Eles usou lá um termo para dizer, olha, não tem nada a ver com organização criminosa, que tem mais processo aí pela frente também em Curitiba. Então, sai de baixo, realmente, a vida policial, criminal e penal do Luiz Inácio nos próximos anos. Exatamente. Eu vou passar a bola aqui para o Augusto e, na sequência, nós vamos exibir, inclusive, trechos do voto desse desembargador que você citou, o Leandro Paulsen. Augusto, vai lá. Olha, esse resultado representa o 7-1 contra a Alemanha do PT. É verdade. Não tem dúvida. 3-0, com esse tom que eles adotaram, os desembargadores, não tem dúvida. É uma derrota equivalente à que a seleção brasileira sofreu no jogo contra a Alemanha. Agora, eles erraram em tudo. Eles apresentaram a defesa técnica feita pelo Zanin, eu já mencionei. O tratamento que o Lula deu aos desembargadores e aos procuradores. Essa meninada, chamando de moleques. Não tem magistrado mais honesto do que não eu, tem magistrado. disse lá em Porto Alegre. Ele é verdade que é uma meninada no bom sentido, que está decidindo conforme a lei determina. Eles argumentaram juridicamente e demoliram a farsa do perseguido político. Porque o Zanin não conseguiu apresentar um perseguido político, porque o complô teria de ser muito refinado e muito grande, porque já envolve, então, os desembargadores, os juízes de outras cidades. Então, não dá para sustentar isso aí. E na argumentação jurídica, eles deixaram completamente nu o reizinho, que é o Lula. Ele não tem mais como se defender. E eles é mais honesto que todo... Ele já disse que é a alma viva mais honesta do planeta, deve incluir os juízes. Ele foi redundante agora, dizendo que ele também é mais honesto que os magistrados. Agora, erraram nisso, erraram no tom, erraram na autoconfiança, erraram quando a direção do PT imaginou que podia intimidar o judiciário. O judiciário de hoje mudou. A Lava Jato mudou o país. O homem que há pouco tempo tinha 80, 90 e tantos por cento de popularidade, que a gente brincava, vai chegar a 103 se a margem de erro oscilar para cima, porque vai chegar a 100%. Ele agora está condenado a 12 anos e 1 mês em segunda instância, doutor. Como é que vai ser candidato? Só para responder a tua pergunta. Se o presidente da República, que se torna réu, tem que deixar o cargo, como é que um condenado vai disputar a presidência da República? Nem o Gilmar Mendes vai resolver esse problema aí.
Exato. Nem o Toffoli no Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Eu prometi exibir trechos do voto do desembargador, Augusto, e na sequência a gente volta a falar do Lula. Vamos lá. Do caso Hora sob julgamento, tivemos o mensalão em que restaram comprovadas graves práticas ilícitas já no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Restou demonstrada a compra de apoio político mediante o pagamento mensal de valores aos aliados para assegurar maioria no Congresso. Pois é, Augusto, Lilian... Mostrando que é o chefe, né? Exatamente. Eu pedi para separar esse trecho, primeiro porque era o revisor, né? E a Lilian já havia citado ele agora há pouco. E segundo, porque ele remete ao mensalão, que eu acho que é algo que a gente nunca pode esquecer nessa história toda. Mas então vamos continuar, vamos falar de Lula. Eu queria lembrar, Augusto, pela manhã, um trecho do editorial do jornal Folha de São Paulo, que dizia que o ex-presidente Lula não tem credibilidade nenhuma para o papel de vítima. E tanto o longo discurso que ele fez ontem em Porto Alegre, com ataques à imprensa, duríssimos ataques à imprensa, atacou a Rede Globo, fez ataques a editores que, segundo ele, colocam os repórteres na rua com uma pauta mandada, Augusto, que tem que ser falar mal do PT, falou aquela coisa de elites várias vezes, um discurso antigo, né? Do nós contra eles, cinismo, né? Discurso raivoso. Mas eu queria dizer duas coisas. Primeiro, sobre a imprensa, e vou devolver a palavra para vocês comentarem, que ele disse o seguinte, que ele não acreditava na imprensa brasileira, pediu que as pessoas lessem o New York Times, porque o New York Times trouxe um artigo em que, de alguma forma, apontava alguma fragilidade nesse caso. Bom lembrar que foi o ex-presidente Lula quem tentou expulsar o correspondente do New York Times em 2004 no Brasil, porque ele escreveu um artigo sobre o Lula e dizia que o Lula bebia muito. Você se lembra desse inconsistente, caso? Né? Pois é. Então é importante a gente frisar que o ex-presidente Lula mudou também a sua opinião sobre o New York Times e talvez a imprensa estrangeira. Eu vou passar a bola então para a Lilian. Vamos lá, Lilian. Olha, esse negócio da imprensa, Silvio, lembra que a gente comentou segunda-feira também? Ou acho que semana passada também falei com a Nicole sobre isso. Quando a Gleisi começou a falar que ia ter que matar gente, o que eu senti como jornalista, minhas antenas, meus radares que se levantam automaticamente, assim, estão em desespero de causa. Eles, pelo jeito, eles sabem mais que a gente e perceberam que não tem volta esse negócio de Porto Alegre. Porque a Gleisi estava tão nervosa, o Augusto botou um monte de videozinhos dela semana passada, a Narizinho, né, Augusto? Exatamente. Uma personagem importante. Mas assim, eles estavam... E agora começar a falar de imprensa estrangeira, eu não sei, eu estou curiosa para ver as próximas pesquisas de intenção de voto. Eu respeito a bagagem de voto, a quantidade de voto que o Lula tem. É impressionante. Eu estou curiosa para ver agora o que acontece e para ver as próximas decisões da Justiça. Eu, como jornalista, estou muito curiosa, estou percebendo que a gente está num momento absolutamente histórico. Eu acho que as declarações do Lula confirmam a inexistência de álibis aceitáveis, né? Pelo menos parem de pé. Ele fica falando absurdo. Aquilo que a Gleisi falou, né, Silvio? A única sentença aceitável é a absolvição dele, não precisa dizer nada. E depois ele vem com essa conversa de absolvição pelas urnas, então não tem nada a ver. A absolvição pelas urnas não existe. A votação, a disputa eleitoral resolve quem é o candidato aí preferido do eleitorado. Outro julgamento, o verdadeiro julgamento, aliás, o único julgamento jurídico é no tribunal. Primeira coisa. Segundo, eu tenho certeza de que o Lula vai empurrar até onde puder a candidatura para ganhar fôlego que lhe permita apoiar alguém com alguma chance. Porque ele já sabe que não será candidato. É muito doida a situação. Se ele está condenado, não tem como continuar em campanha. Mas, pela primeira vez, ele teria de passar uma campanha na defensiva. Se eu fosse adversário dele, eu daria por ganha essa disputa, porque você pode chamar o sujeito de condenado, corrupto. Você é corrupto, condenado. Isso aí, o povo que ainda acha que o Lula pode ser presidente, nunca ouviu. Nunca ouviu.
E nessa campanha ele ouviria. Eu acho, portanto, que aos 72 anos, né, ele não vai ter fôlego para segurar essa aí, nem um pouco, e não vai conseguir argumentos jurídicos que permitam a ele disputar a presidência. É uma piada. O cara foi condenado. Exato. A Lilian está pedindo a palavra lá, eu vou voltar para ela. Vamos lá, Lilian. Eu só ia fazer uma observação para o Augusto, quando ele fala a oposição, adversário. Aí nós temos outro problema bem jabuticaba e bem brasileiro, né? Cadê a oposição? A gente precisaria, nesse momento, de ter uma liderança política importante, alguma força aglutinadora. A gente viu o que o PSDB fez consigo mesmo, com a legenda. Perfeito. Então, a oposição está fraquíssima, a via está completamente aberta. Tem que aparecer alguém para... No Brasil, ao contrário do que ocorre no mundo, né, Lilian? No mundo você tem partidos procurando eleitores. Aqui você tem eleitores procurando partidos e candidatos. Mas é isso mesmo, não é impressionante. Não tem. O eleitor está procurando, o eleitor me pergunta. Eu acho que aparece. O eleitor só me pergunta. Eu acho que aparece. O Brasil, durante 13 anos, aconteceu o seguinte, a oposição teve o governo que qualquer oposição pede a Deus. Mas o governo também teve a oposição que qualquer governo pede a Deus. Ela ficou de férias 13 anos. De férias. E quando sai um candidato, que é o Aécio, que mente e trai a confiança de 52 milhões. É duro, é duro. Pois é. Augusto, Lilian, enquanto vocês falavam, eu estava aqui dando uma pesquisada nas palavras do terceiro desembargador e ele segue, inclusive, a mesma linha do que os 3 desembargadores repisaram. Não estamos julgando pessoas, estamos julgando fatos. Um caso, um processo. E uma frase também que eu fui recuperar do revisor, do Paulsen, que me chamou bastante atenção. Aqui ninguém pode ser condenado por ter costas largas, nem ser absolvido por ter costas quentes. É isso. Queria que vocês comentassem também sobre as manifestações. É fato que muita gente ontem foi a Porto Alegre, naquele grande evento que os partidos de esquerda promoveram, os representantes políticos dos partidos de esquerda. O ex-presidente Lula fez esse discurso que a gente citou agora há pouco. A organização do evento chegou a falar em 60 mil, número que me pareceu um pouco superestimado. Os cálculos da prefeitura, que é aquela medição eles monitoram, né, espaço, número de pessoas, ali ele diz que no máximo 20 mil. Eu também acho que não passou disso. Pois é. O ex-presidente Lula passou o dia no Sindicato dos Metalúrgicos, que fica no ABC, cercado ali da claque política dele, almoçou por lá e há cerca de 1 hora ele deixou o local para ir para sua casa lá em São Bernardo do Campo. O que se diz, a expectativa, segundo seus assessores, é que de lá ele vai à Praça da República, a região central da cidade de São Paulo, onde manifestantes também, Augusto, preparam ali um ato em apoio a ele. O que você viu de protesto hoje pelo país? Eu acompanhei bastante, tanto pelas redes sociais quanto os sites de notícia. Eu não encontrei praticamente nada, a não ser algumas estradas bloqueadas pelo Movimento Sem Terra, algumas ações do Movimento Sem Teto do seu Boulos. E o que me chamou a atenção, uma pessoa foi presa. O presidente da CUT de Mato Grosso do Sul, o nome dele é Genilson Duarte. Por volta das 5 da manhã, um ônibus clandestino foi abordado rumo a Porto Alegre, na BR-386, e ele foi preso. Sabe por quê? Porque ele tinha um mandado de prisão, ele era procurado. Bom, aí é que tá. Essa gente que participa das manifestações, porque ninguém é mentalmente são, pode fazer qualquer manifestação que não lembre, que não sugira a criação do Brasil ou a existência do Brasil do movimento pró-corrupção. O que você vai pedir? Qual é a bandeira? Liberdade para o Lula por quê? Ele foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e provou-se que ele cometeu esses crimes. Foi condenado em consequência disso. Depois do que disseram os desembargadores, 3, agora, você vai dizer o quê? Perseguição política ainda não dá mais. Não dá mais. O discurso envelheceu bruscamente. Já era uma coisa inconsistente, não se sustentava. Agora acabou. É verdade. Agora acabou. É fato.
E antes de passar a palavra para a Lilian, como a Lilian entende tudo de economia, queria destacar uma frase que o ex-presidente Lula disse hoje, logo quando ele chegou no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele disse assim: o que está acontecendo comigo é muito pouco diante dos milhões de desempregados que eles deixaram. Lilian, eles, ao que tudo indica, começou no governo do PT, né? É uma entidade misteriosa, né? Eles. Rapaz, olha, a imaginação do Lula realmente está fértil. Eu não tinha visto essa frase. Você estava falando das manifestações, eu vi muito de relance também, não prestei atenção, porque eu estava muito atenta, muito impressionada com o texto dos relatores e dos juízes. E vi também que aparentemente foi pouco, mas a gente precisa ver melhor se não é, sei lá, má vontade da mídia tradicional, etc. Agora, essa frase do Lula é lapidar. Eles, milhões de desempregados deles, ele vai ter o argumento na campanha, é bom a gente ter isso em mente, que o maior PIB per capita foi do último ano do governo dele, ou do finzinho do governo dele, que foi 2011, tá? Então, o Lula acabou se fortalecendo com o impeachment da Dilma, porque o Temer conseguiu fazer um governo com maior índice de reprovação ainda do que o da Dilma, que foi o autor da pior recessão que o Brasil já teve e que, claro, fez a cama desses milhões de desempregados. Depois o desemprego continuou a subir um pouco nos primeiros meses do Temer, agora já acabou, mas o Lula, se voltar para o panorama político, volta fortalecido porque o Temer conseguiu fazer um governo muito reprovado e muito rejeitado pela população. Mas se ironicamente, ele se fortaleceu com o impeachment da Dilma. Agora, mas se existisse a oposição, Lilian, se não estivesse de férias, diria o seguinte, que é o que eu vivo repetindo: o Temer é coisa deles. O Lula que votou no Temer. O Lula que indicou o Temer. A herança maldita, que é o Temer é nossa, caiu no nosso colo. Porque nós seguimos a Constituição. Tira um incompetente, né, que cometeu crimes e põe o vice. Só que o vice deles também é isso aí. Exatamente. Bom, a gente está quase caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa. Vai bater a nossa meia hora, Augusto. Mas eu queria mostrar só mais um trecho do voto. Agora o desembargador Victor Laus, o terceiro, justamente aquele sobre quem parava alguma dúvida em relação ou a esperança voto. do PT, né? Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Ou seja, é isso aí. Pois é, elogiando os profissionais da Lava Jato. A Gleisi acusou a Lava Jato de ser a responsável pela morte da Marisa Letícia. Até eu comentei isso, porque as investigações provocaram a morte. Então ela morreu de marido, né? Morreu de marido. O culpado é o cara. Morreu. E ela, Gleisi, corre esse risco, porque ela é casada com o Paulo Bernardo. Então ela pode morrer de marido. E se a doença também dela, também existe no campo masculino, o Paulo Bernardo também corre risco de vida, porque a Gleisi é perseguida, né? É fato. As investigações vão aumentar. Eu acho esse pessoal meio fora do... Eles vivem num universo paralelo, né, Lilian? Porque o Lula, com exceção do Pelé, porque o Pelé é uma entidade à parte, ele pode dizer, é o Edson Arantes do Nascimento diz, o Pelé. Agora, o sujeito que se chama, que se refere a si próprio na terceira pessoa, não é normal. E o Lula, antes ele era eu. Agora ele virou o Lula. E ele fala, o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer... Quando você se vê como uma entidade à parte, a tua cabeça também não está funcionando direito, não. Imagina se eu apareço aqui e começo a conversar com a Lilian e com o Silvio assim, olha, o Augusto Nunes, opa, pirou. O Lula não fazia isso. Ele acha que é uma coisa à parte. Está aprendendo, uma entidade. Está aprendendo hoje que finalmente a lei vale para todos. Exatamente. Você falou no Pelé, cabe até uma brincadeira, porque até hoje quem se manifestou foi o Maradona. Eu pedi para a produção buscar uma foto que o Maradona apareceu com uma camisa da seleção brasileira, escrito Lula. Olha lá, você acompanha na sua tela essa foto do Maradona, do que argentino também gosta Diego da Venezuela, Maradona. né?
Exatamente, é isso. Cuba. Gostava muito de Cuba, gostava muito do Fidel. Augusto, queria então pedir as suas considerações finais, depois as da Lilian, porque infelizmente falamos por 30 minutos, mas, a produção me avisa que nosso tempo acabou. Eu... Bom, Lula, além de condenado, Augusto Nunes, agora a ficha suja, definitivamente. Temos um cenário com e um cenário sem Lula na disputa eleitoral. Eu acho que precisam calar-se, né, em nome da sensatez, em nome dos brasileiros honestos. Esse pessoal precisa calar-se, que fica dizendo, é melhor o Lula ser candidato, fica aí a gente derrota nas urnas. Quem diz isso defende a impunidade. A urna não é tribunal. Todo culpado tem de ser punido. São coisas diferentes. Então, quem defende isso fica com essa conversa fiada, então tudo bobagem. Quem foi condenado em segunda instância já pode começar a cumprir a pena se o juiz assim determinar, conforme resolução do Supremo. E quem foi condenado em segunda instância pelos crimes cometidos por Lula, e é só o primeiro processo, convém repetir, não pode ser presidente da República, já que o presidente em exercício tem de deixar o cargo se tornar réu. Muito bem. Vou passar a bola, então, para a Lilian, com as considerações finais dela. Lilian, repito a pergunta que fiz para o Augusto também. Um cenário eleitoral com Lula. Outro é sem o ficha suja Lula, caso ele realmente não possa concorrer, né? Silvio, estava pensando aqui. Acho que, noves fora zero, a gente vai ter que esperar a decisão da Carmen Lúcia de agendar ou não a votação da ficha limpa em segunda instância. Porque se depender do Gilmar Mendes, eu acho que o Lula ainda sai candidato esse ano. No TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Fux, que tem sido duríssimo contra a corrupção, é presidente até agosto. Em agosto sai o Fux e entra a Rosa Weber, que tem sido também duríssima contra a corrupção e os corruptos. Agora, se for para o Gilmar Mendes, entendeu? É uma coisa assim, é uma situação completamente inusitada nossa. E a outra coisa que eu queria lembrar também, só para pontuar, porque a gente, na verdade, não sabe o que está acontecendo no Brasil ainda, apesar diante de todas essas surpresas, é que esses 3 desembargadores, que são os personagens de hoje, a gente já tinha lido, mas eu tinha me esquecido e fui ler de novo. O Gebran, relator, e o Leandro, revisor, estão no TRF por nomeação explícita da ex-presidente Dilma Rousseff. E só esse último, Vitor Lausa, que foi nomeado e está lá pelo Fernando Henrique Cardoso, por causa do Fernando Henrique. Então, é muito doida a situação, porque os 2 que foram nomeados pela Dilma tiveram votos duríssimos. O do Vitor Lausa eu acabei não ouvindo todo, vou ouvir depois. Mas, assim, e o último, o terceiro é o que tem fama de ser mais rigoroso. Os 2 primeiros foram muito rigorosos. Aí a gente vê um Gilmar Mendes, que sempre votou contra o PT e a favor do PSD no Supremo, agora ficando nervoso também com o Rodrigo Janot. Então a gente precisa andar aí com calma. Agora, de fato, o cenário político mudou completamente. Vamos ver o que acontece, principalmente no Nordeste, né, Augusto? É isso aí. No Nordeste o Lula é forte. O conjunto do Nordeste é um colégio eleitoral importante ainda na totalização de votos de cargos majoritários, como a gente sabe. Só uma última observação que mostra que o brasileiro até sabe fazer humor nessas horas, isso é sempre bom. Que é aquela piada que já saiu, né? Na Austrália, por causa do fuso horário... eu morri de rir, eu morri de rir. Agora já saiu a segunda, assim. Na Austrália, por causa do fuso horário, o Gilmar Mendes já liberou a candidatura do Lula. É isso aí. É assim que o Gilmar Mendes é visto. Tomara que ele crie um pouco de juízo. Muito bem. Lilian, queria me despedir de você, então. Segunda está por aqui, né? Tô aí. Beijo, Lilian. Estou trabalhando. Vai segunda-feira. Tchau, gente. Bom Beijo. Fim de cobertura para vocês. Eu também vou continuar acompanhando aqui à distância. Beijo, Augusto. Beijo, Silvio. Tchau. Beijo. Augusto, então, queria te agradecer também. Muito obrigado a você, Roy. E queria encerrar o programa com uma das frases no voto do revisor Leandro Paulsen. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O voto dele é repleto de frases como essa, Augusto Nunes. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado a você.
E muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado por essa enorme audiência. Amanhã tem mais Estúdio Veja. Até lá.